até aqui, né? Até aqui, queridos, nós temos conversado, eu tenho ministrado aos irmãos sermões que estão ligados aos assuntos que nós estamos desenvolvendo na Escola Bíblica Dominical. São assuntos de suma importância, queridos, para a vida da igreja. A igreja precisa ter marcas que identificam que ela está alinhada à Escritura. A igreja precisa ter evidências que mostram que ela está de acordo com o motivo para o qual ela foi edificada, construída, erigida por Cristo. E são essas marcas que nós temos, nas quais nós temos meditado já há algumas jornadas. Hoje estamos nos idos dos últimos encontros nos quais trataremos desse assunto. E o nosso assunto hoje, dentro dessas marcas de uma igreja saudável, é sobre a marca da disciplina bíblica na igreja. A disciplina bíblica na igreja é uma das marcas mais fundamentais da identificação da saúde da igreja. Para os irmãos terem uma ideia, para os antigos pensadores a respeito da igreja, especialmente os reformados após a reforma, dentre as marcas que se identificava uma igreja saudável, eles geralmente apontavam para 3. A primeira era, obviamente, a Escritura como parâmetro da fé da vida da igreja. A segunda era o exercício e a igreja vivenciar tanto o batismo quanto a ceia de um modo correto, segundo a Escritura. E a terceira marca, geralmente, era a disciplina. A igreja exercitando disciplina como uma de suas marcas mais fundamentais. Embora, obviamente, nós saibamos que em nossos dias esse é um assunto muito relegado, muito deixado a segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Bom, tendo já conversado sobre esse assunto na Escola Bíblica Dominical e discutido, eu quero nessa noite pregar-lhes em um texto que trata desse assunto de uma forma mais ampla. Um texto que fala-nos da disciplina na perspectiva de Deus, óbvio, sendo o Senhor Jesus, Ele mesmo, quem determinou para a igreja que a igreja praticasse disciplina. Vendo nas páginas do Novo Testamento a prática corrente de a igreja exercitar disciplina, obviamente que este exercício de disciplina tem de estar muito além para a mera prática da igreja. É algo que está inerente ao relacionamento de Deus com o seu povo, com os seus filhos. E é sobre isso que trata o texto no qual nós nos debruçaremos nessa noite. Queria que você entendesse que, conversando semana passada, tendo conversado com você semana passada, sobre o que é ser membro do corpo de Cristo, o que é ser um membro do corpo de Cristo, e tendo entendido que este ser membro decorre do ser membro, uma unidade do corpo, que foi o que nós meditamos semana passada, inevitavelmente nós temos de pensar e entender que, ora, se somos membros do corpo porque somos filhos de Deus, e se temos de viver em unidade porque somos uma família de Deus, notoriamente também haverá um modo de Deus tratar conosco, uma maneira de Deus exercer conosco sua autoridade e o seu direcionamento a nós, e um desses modos especiais que vemos na Escritura é a disciplina. Deus disciplina seus filhos. Se somos filhos de Deus, por Ele somos disciplinados. E esse texto que leremos trata exatamente desse assunto. Fala-nos de como Deus nos disciplina, do porquê Deus disciplina-nos e para que Deus nos disciplina. E óbvio, olhando para isso, eventualmente faremos algumas considerações mais horizontais, mais dos nossos dia a dia, sim, e como isso se aplica à disciplina na vida da igreja, ok? Por isso quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo de número 12. Leremos dos versos 4 até o verso de número 13, e eu quero pedir a você que mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, porque nós retornaremos a ele algumas vezes, ok? A palavra de Deus nos diz assim em Hebreus, capítulo 12, versos 4 a 13. A palavra de Deus nos diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue.
Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento em que recebemos, mas sim tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminho retos aos seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Curve sua cabeça. Senhor Deus, nós já entendemos que somos membros do Teu corpo, somos família de Deus, somos Teus filhos. Que, à luz da Tua palavra nesta noite, nós possamos entender um dos desdobramentos do fato de sermos Teus filhos, do fato de sermos membros do Teu corpo, de termos irmãos ao nosso lado. Que nós possamos entender que o Senhor disciplina-nos, os motivos pelos quais o Senhor nos disciplina, para que o Senhor nos disciplina e como o Senhor quer que nós reajamos diante disso, para a Tua própria glória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, para entendermos esse texto, será impossível nós entendermos a carga deste texto, se nós não entendermos o contexto no qual ele foi escrito, se nós não entendermos o que estavam passando os nossos irmãos hebreus, ou melhor, os nossos irmãos que no princípio dessa epístola são designados como as 12 tribos dispersas, né? Se você observar aqui o capítulo 1 de Hebreus, a palavra de Deus é dirigida ao povo de Deus que estava disperso. Ao longo da epístola nós podemos perceber que é um povo que está passando por perseguições, e vemos mais claramente no capítulo 10 quais eram essas perseguições, quais eram essas aflições, e podemos ver ao longo de toda a epístola o porquê de o autor estar escrevendo isso a esses irmãos. Então deixa eu lhes dar este panorama. Preste atenção. Essa epístola, o autor, aqui não dá para dizer quem é o autor, não é possível saber quem é o autor. Há muito tempo dizia-se que era Paulo, mas observando o estilo de literatura e a mensagem de quem está escrevendo, é possível perceber que não é Paulo que está escrevendo, mas independentemente de não ter sido Paulo, foi um autor inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que escreveu esta carta a uma igreja que estava passando por muita provação e tribulação. Vemos que a tentação mais específica que essa igreja estava sofrendo, e aqui muito provavelmente os destinatários eram cristãos vindos do judaísmo, irmãos que se converteram da fé judaica a Cristo, e que estavam sendo tentados a deixar Cristo. Por quê? Porque como cristãos eles estavam passando por diversas tribulações e provações e perseguições que só os cristãos estavam passando. Por isso, ao longo de toda a epístola, o autor aos Hebreus vai falar para os irmãos, vai mostrar para os irmãos que Cristo é muito superior a Moisés, que Cristo é muito superior à lei, que Cristo é o cumprimento disso tudo. Ele está dando um motivo teológico para que os irmãos permaneçam firmes. Ele está dizendo: irmãos, vocês não saíram do judaísmo à toa, vocês saíram do judaísmo porque vocês descobriram que Jesus é o Messias.
Por isso não voltem para lá. Por que vocês estão querendo retroceder a Moisés? Por que vocês estão querendo retroceder a ideia de um antigo templo, a ideia da lei? Cristo é o novo templo. Cristo é o novo e o verdadeiro sumo sacerdote. É em Cristo que nós descobrimos o verdadeiro Messias. Portanto, não voltem ao judaísmo. E então, nos capítulos anteriores, o autor aos Hebreus está dando os motivos teológicos, bíblico-teológicos, para que os irmãos se mantivessem firmes na fé. Mas deixa eu dizer para você, não era fácil receber esses argumentos. Por quê? Capítulo 10, por exemplo, versos 32 a 34, nós vemos as situações pelas quais os nossos irmãos estavam passando. E as situações eram as seguintes, olha o que diz o autor: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. O que estava acontecendo com esses irmãos? Eles, uma vez judeus, agora cristãos, estavam declarando-se cristãos, e sob perseguição religiosa, os cristãos estavam tendo seus bens tomados, os cristãos estavam sendo presos, os cristãos estavam sendo mortos. E estes irmãos a quem está sendo dirigida essa epístola, foram irmãos que se sujeitaram ao insulto, confessaram Cristo, confessaram que eram cristãos, e por isso estavam tendo seus bens tomados, confiscados, suas casas, suas propriedades, e ainda assim permaneceram firmes. Por isso o autor aos Hebreus, ao longo de todo o texto, vai reforçando eles: irmãos, fiquem firmes, creiam em Cristo. Os judeus naquele tempo tinham uma proteção do Estado, eles podiam ser judeus e por isso eles não eram perseguidos, eram protegidos de Roma, mas os cristãos não. Por isso a grande tentação de voltar ao judaísmo e deixar de ser perseguido, ou de manter-se firme no cristianismo e ser perseguido e ter suas propriedades confiscadas, ter seus bens tomados, enfim, passando por essas coisas todas. Por isso o autor vem exortando os irmãos: irmãos, fiquem firmes, saibam que Cristo é maior que tudo isso, e que vocês precisam permanecer firmes em Cristo. Depois de explicar as razões teológicas, depois de reforçar aos irmãos para permanecerem firmes muitas vezes, ele levanta no capítulo 11, o exemplo de muitos homens de Deus que foram fiéis no meio da tribulação, dizendo: irmãos, esses heróis da fé, imitem-lhes o exemplo, sigam o exemplo desses heróis da fé. E por fim, no capítulo 12, os trechos que antecedem o versículo que nós vemos, ele diz: olhem para essa nuvem de testemunhas desses heróis. Eles agora são testemunhas daquilo que eles viveram como homens que sujeitaram suas vidas ao sofrimento por causa daquilo para que Deus os chamou. Façam como eles, desvencilhem-se do pecado, mantenham-se firmes em Cristo. E por fim, nesse trecho que nós estamos lendo, o autor dá a explicação da razão pela qual eles estão passando por esses sofrimentos. O que você diria a esses irmãos, queridos? O que você diria a esses irmãos? Qual seria a razão, qual a interpretação teológica desses acontecimentos, dos sofrimentos, das tribulações, das prisões, do confiscamento de bens, quem sabe da possibilidade de perder a vida? E sabe qual é a resposta que o autor aos Hebreus dá a estes irmãos? Meus irmãos, Deus está disciplinando vocês. Que estranho, né? Os irmãos passando por situações tão duras, tão difíceis, tão tenebrosas, e a palavra de Deus a eles dirigida é: meus irmãos, Deus está disciplinando vocês. É o que nós vemos nesse trecho. Deus está disciplinando vocês, irmãos. Por isso que vocês estão passando por estas situações. E aqui eu preciso esclarecer a você o que vem a ser esta disciplina e a importância de entendermos
este significado destas palavras, especialmente nesse texto. Nesse texto, se você prestar um pouco de atenção, nesse trecho dos versos 4 ao verso 13, nós temos a ocorrência da palavra disciplina, ou do substantivo disciplina, ou do verbo disciplinar, 10 vezes. No texto original são 8 vezes, mas como há algumas que estão subentendidas, na nossa tradução, há 10 vezes. E essa palavra disciplinar, o substantivo ou o verbo disciplinar ou o substantivo disciplina, qual é o significado disso, queridos? O significado da palavra disciplina é instruir, educar, com a intenção de moldar o caráter ou moldar as atitudes. Disciplinar é impor consequências dolorosas ou desvantagens numa situação de desobediência, por exemplo, com a finalidade de aprimorar o caráter. Existem 2 aspectos da disciplina, então, um aspecto positivo e um aspecto negativo. O aspecto positivo é quando você instrui, quando você educa, quando você dá limites, quando você dá regras. Com que finalidade? A finalidade de moldar o caráter ou moldar o comportamento. E existe uma perspectiva negativa, que é quando alguém está agindo de um modo inadequado, errado, se impõe consequências a este erro, mas também com a mesma finalidade. Com que finalidade? O aprimoramento do caráter, a mudança de atitudes. Isto significa tanto o substantivo quanto os verbos gregos, paideia e paidel, quer dizer promover de modo positivo, quando alguém não está em erro, mas promover situações, instruir, de tal modo que o caráter seja moldado e as ações sejam moldadas. E quando se está numa situação de negligência, de falta de erro, corrigir, também com a intenção de que o caráter seja moldado, e com a intenção de que as atitudes sejam moldadas. O que este texto está nos dizendo, e nós vemos isso 8 vezes nesse texto. Olha o que diz aqui no verso de número 5. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. No verso 6, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga a todo aquele a quem aceita como filho. No verso 7, Deus, na parte B, Deus trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? No verso 9, a parte B, quanto mais nos devemos submeter ao Pai dos Espíritos. No verso 10, pois nossos pais nos disciplinavam por curto tempo, segundo lhe parecia bem, mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Há aqueles irmãos que estavam passando por aquelas duras provações, a palavra de Deus lhes é dirigida dizendo: irmãos, entendam que a intenção de Deus nestas circunstâncias é forjar o caráter de vocês. A intenção de Deus é moldar as ações de vocês. Nenhuma dessas circunstâncias pelas quais vocês estão passando está fora do controle soberano de Deus. E Deus faz isso com uma intenção muito óbvia, nítida. Ora, os pais não disciplinam seus filhos, quer lhes dando disciplina positiva, dizendo: filho, você tem hora para acordar, filho, você tem hora para estudar, filho, você tem hora para dormir. Quer seja infligindo disciplinas negativas, dizendo: filho, você fez isso, portanto a consequência será aquilo, a fim de que você tenha seu comportamento e seu caráter moldado. Os pais não fazem isso? Os pais não aplicam disciplina positiva e disciplina negativa aos filhos? Pois bem, é o que o autor aos Hebreus está dizendo: vocês estão sendo disciplinados por Deus, queridos. O Senhor, acima de tudo, está preocupado com o caráter de vocês. O Senhor, acima de tudo, está preocupado com a formação de vocês. O Senhor, acima de tudo, está preocupado não com as circunstâncias, mas o que as circunstâncias promoverão em vocês. O que elas farão em vocês, como elas forjarão vocês. Com isto, Deus está preocupado. Parece estranho, né? Aquela
aqueles irmãos que estavam passando por tão grandes provações, ouvirem uma palavra de ânimo, nesse sentido? E se você observar, é exatamente o motivo fundamental é o amor de Deus. Deus ama seu povo, por isto Deus disciplina seu povo. Deus nos tem como filhos, e porque somos filhos e não somos bastardos, Deus nos disciplina. Percebe, irmãos? Se nós formos perguntar os porquês, e aqui o autor aos Hebreus está exatamente lidando com as circunstâncias com as quais os irmãos estavam enfrentando, circunstâncias de provação, de tribulação, de perseguição por causa do nome de Cristo. Qual é o motivo mais fundamental de o Senhor permitir que os irmãos passassem por essas circunstâncias? Por causa do amor de Deus para com os seus filhos. Porque Deus ama seus filhos e está lhes aperfeiçoando. O motivo é o amor. O motivo é a nossa filiação. Você corrige o filho do seu vizinho? Você disciplina o filho do seu vizinho? Às vezes a gente não disciplina nem nossos sobrinhos, né? Mas é o nosso filho. Você vê o seu filho cometendo atos inoportunos, ações que você percebe que se ele continuar com este comportamento, ele terá o seu caráter moldado de tal maneira que à frente isso lhe prejudicará. Você não corrige seu filho, querido? Claro que você corrige seu filho. Por quê? Muitas vezes não é nem pensando na afronta, no desaforo para conosco, não tem nada a ver com isso. Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, é pensando no nosso filho à frente. Como esse comportamento pode levá-lo a um desvio de caráter? Como essas ações podem forjar nele modos de viver que possam mais à frente prejudicar-lhe? Por isso nós corrigimos. Por que nós corrigimos? Porque nós amamos. Porque Deus disciplina seus filhos? Por que Deus nos disciplina, queridos? Porque Deus nos dá parâmetros para seguirmos, ordem para seguirmos, mandamentos para seguirmos. Porque Deus nos exige? Porque Deus quer que nós cresçamos e amadureçamos. Porque Deus nos corrige quando nós falhamos, queridos. Porque Ele nos ama. Não há um só de seus filhos a quem Deus não discipline, quer positiva, quer negativamente. E se nós estamos sem disciplina, disse o autor aos Hebreus, é provável que nós sejamos bastardos e não filhos, porque aos filhos Deus corrige. Fazendo uma ligação, queridos, deste princípio, do porquê de Deus corrigir-nos, à disciplina prática na igreja. Nós temos conversado sobre disciplina na igreja. E o modo de Deus intervir e disciplinarmos também ocorre por meio da igreja. A igreja é um dos instrumentos de Deus para a nossa disciplina, quer positiva, quer negativa. Disciplina positiva quando nós somos conduzidos, instruídos, admoestados, por exemplo, a desenvolvermos uma disciplina de oração, a comungarmos e na comunhão dos santos sermos instruídos na palavra, a termos de dar satisfações à nossa liderança. Isso é disciplina positiva, é Deus nos dando orientações positivas para que nós sejamos instruídos porque Ele nos ama e porque Ele nos tem como filho. E a disciplina negativa também, quando eventualmente somos, como disse o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 6, somos surpreendidos por algum pecado em nós que precisa de correção, Deus nos permite sermos corrigidos na igreja e disciplinados pela igreja, por outro motivo senão que Deus nos ama. Está por trás de tudo. E geralmente quando a gente é criança ou quando a gente é adolescente, a gente não reconhece pronta e claramente, né, os motivos da disciplina. Não é verdade? Nós, quando crianças, nos indignamos muito de não poder jogar mais uma hora de videogame, de não poder sair para ir para uma festa, de não poder, porque minha mãe me proíbe isso, porque meu pai me proíbe aquilo, porque eu fiz aquilo e meu pai me agiu de um modo que eu acho desproporcional. Pai podia ter feito uma outra negociação, mas a gente não entende, geralmente na infância e na adolescência. Por isso o autor aos Hebreus vai dizer, nossos pais nos corrigiam como lhes parecia bem,
mas nós temos o Pai dos Espíritos, que por ser nosso Pai e por nos amar, nos disciplina e nos corrige. Entenda, amado, a disciplina de Deus é porque Ele nos ama, quaisquer que sejam as tribulações, quaisquer que sejam os problemas, quaisquer que sejam as aflições que sobrevenham a nós, Deus nunca permitirá que tais coisas nos aconteçam para a nossa destruição, senão porque Ele próprio nos ama. Ele próprio nos ama. A segunda pergunta seria: bom, se Deus nos ama e por seu amor Ele nos disciplina, então para que Deus está nos disciplinando? Qual é a finalidade desta disciplina? Para o bem de vocês, para que vocês participem de sua santidade, disse a palavra de Deus dirigida aos nossos irmãos. O fim último de Deus em toda disciplina é o nosso bem, para que nós sejamos participantes de sua santidade, para que nós sejamos santificados em Deus, é o que diz o verso de número 10 desse texto. A palavra de Deus nos diz assim: nossos pais nos disciplinaram por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade, queridos, para que nós participemos de sua santidade. Olha o que estava acontecendo com os nossos irmãos ali, sofrendo uma terrível provação, por causa do nome de Cristo. Não foram eles que deram causa a essa tribulação, eles aceitaram sofrer por nome de Cristo. E nessas situações, mesmo nessas situações, a palavra de Deus está dizendo que Deus está permitindo essas provações, Deus, o próprio, está conduzindo essas situações. Com que finalidade, queridos? Para o nosso bem, para que nós sejamos participantes de sua santidade. Sabe qual é o desejo de Deus para o seu povo, queridos? Tornar-nos a imagem do seu Filho, aperfeiçoar-nos, forjar-nos, transformarmos, moldar-nos à imagem de Cristo. E isso é o nosso bem último, queridos. Qual é o bem último que nós podemos receber de Deus, queridos? Sermos tornados à imagem do seu Filho. Foi para isso que Deus nos predestinou, foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Deus nos justificou. Para quê? Para nos santificar. Há muitas pessoas que entendem de forma muito equivocada a santificação. Imaginam que a santificação é um aspecto da fé que alguns poucos desenvolvem. Imaginam que a santificação é uma esfera da fé para alguns mais extraordinários, enquanto a santificação, queridos, é para todos. E Deus se vale de diversos instrumentos para a nossa santificação, dentre eles as provações às quais Ele próprio permite que nós passemos. Para quê? Para forjamento do nosso caráter, para que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo, queridos. Santidade, o nosso bem. Deus deseja o nosso bem. E qual é o bem último para nós, queridos? Não é nos vermos livres de algumas tribulações que possam nos acontecer nesse tempo, mas é mesmo, pelo contrário, às vezes nos direcionar, nos conduzir, nos fazer passar por tribulações que de outro modo nós não passaríamos se não fôssemos cristãos. Percebe isso? É exatamente o que está acontecendo com estes irmãos. Se eles não fossem cristãos, a vida seria muito mais fácil. Mas como eles eram cristãos, Deus havia destinado a eles passarem por determinadas situações para forjamento do caráter deles, para que eles se tornassem mais semelhantes a Cristo. O bem para nós, o fim último de Deus para nós, queridos, é nos forjar até que nós sejamos transformados dia a dia, de glória em glória, à imagem do seu Filho. Bom, nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo falando-nos em Filipenses, capítulo 1, versos 12 a 14.
que ele estava preso. E que o fato de ele estar preso contribuiu para o Evangelho. Olha que coisa linda, queridos. Paulo olha para aquela situação e vê o que transcende a própria situação. Ele busca entender o que Deus está fazendo nele e através dele naquela situação. E o que Deus está fazendo, queridos? Para que Deus enviara Paulo à prisão? Porque em última instância, queridos, é Deus soberano que governa tudo, quer seja por quaisquer instrumentos. Para que Deus enviara Paulo à prisão? Para que Deus fosse glorificado em Paulo, para que Paulo tivesse seu caráter provado e aprovado, e para que o Evangelho a partir disso pudesse ser proclamado, queridos. Deus exala através de nós o bom cheiro de Cristo, quando algumas vezes nós somos machucados e feridos, e compreendemos a mudança, a transformação que Deus está fazendo em nós, nos conduzindo a confiar nele, nos conduzindo a esperar nele, nos fazendo desprezar os nossos recursos para esperar somente nele, mudando o nosso caráter, transformando as nossas ações, queridos. E isso, deixa eu te dizer, é obra da gloriosa graça de Deus em nós, amados. Muitas vezes a gente confina a salvação a alguns elementos que eu já tenho conversado com os irmãos sobre a ordo salutis, né? A ordem da salvação. Muitas vezes a gente confina a salvação à justificação ou à predestinação. Mas na salvação há muitos elementos dessa ordem, e um deles, um especialíssimo, é a santificação, queridos. Foi para a santificação que nós fomos salvos em Cristo. E como isso acontece conosco? Por meio da disciplina. Deus quer nos fazer a imagem do seu Filho de que modo? Pela disciplina positiva, pela disciplina negativa. A disciplina positiva, quando Deus nos instrui a nós meditarmos na sua palavra, nós aprendermos com a nossa liderança, a nós criarmos disciplinas espirituais para o nosso próprio crescimento. E o cristão não crescerá em santidade se ele não seguir disciplinas espirituais. Se para ele não for uma disciplina a oração, se para ele não for uma disciplina o estudo da Escritura, se para ele não for uma disciplina o jejum e muitas outras disciplinas espirituais, o cristão não crescerá em santidade. Mas como disse C.S. Lewis, Deus muitas vezes nos fala pacificamente, Deus nos fala cordialmente, por meio do nosso conforto e prosperidade, e quando nós muitas vezes não damos ouvidos a Deus, no conforto da nossa prosperidade e das situações confortáveis que nos cercam, Deus amplifica a sua voz através do sofrimento. Óbvio, não que em todas as situações que passemos por sofrimento, seja necessariamente porque estamos deixando de ouvir a voz de Deus, não é isso, mas há situações assim também, há situações assim também. Há situações nas quais nós estamos ignorando a voz de Deus, e Deus amplifica a sua voz por meio do sofrimento, como disse C.S. Lewis. Não que isso seja regra, devemos julgar-nos a nós mesmos para entender assim. Mas quer numa circunstância, quer noutra, eu quero que você entenda, nós cresceremos em santidade por meio da disciplina, e isso faz parte do plano salvífico de Deus para nós, queridos. A oração, o estudo da Escritura, o jejum e todas as sortes de disciplinas espirituais, o congregamento, que é o tempo onde a igreja está junta para estudar a Escritura, para orar juntos, isso também é disciplina espiritual. E existe a disciplina espiritual negativa, que é quando estamos em situação de desobediência, e Deus, na sua graciosa bondade, intervém em nós para nos disciplinar e para nos corrigir, amados. Por quê? Porque Ele nos ama. Para quê? Para que nós sejamos santificados. O apóstolo Paulo, inclusive, fala dessa disciplina negativa, trazendo a aplicação disso à igreja. Quando nós entendemos, queridos, que é da ação de Deus, Deus faz isso, Deus intervém, falando do aspecto negativo. Quando nós estamos em uma situação de pecaminosidade, Deus intervém para nos corrigir, porque nos ama, e esse é o motivo principal. Para quê? Para a nossa santificação, para que nós não estejamos perdidos na morte e no pecado, e também obviamente por outros motivos, como por exemplo capítulo
5 e 6 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai nos dizer que a intenção na qual ele estava dirigindo aquela exortação a que os irmãos disciplinassem um determinado irmão da igreja, era com a finalidade de que o evangelho não fosse maculado. Deus se preocupa com o seu nome em seus filhos. Somos filhos de Deus, amados. Somos filhos de Deus, e Deus se preocupa com o seu nome em nós. Deus se preocupa com você, e Deus se preocupa com o seu nome em nós. E para a sua glória, Ele nos corrige. Para o louvor da sua glória. Para que nós sejamos transformados, nosso caráter seja mudado. As provações que acontecem conosco, queridos, vão nos trazendo santificação. Quantos de nós já não passamos por situações que nós olhamos assim e falamos, meu Deus, por quê? Para quê eu passar por isso? E quando a gente passa e a gente olha para trás, a gente percebe que muitas mudanças Deus esteve fazendo na nossa alma. É ou não é assim, queridos? Nós às vezes entramos emburrados, meu Deus, reclamando e tal, e depois ao longo do processo, a gente vai percebendo, Deus está trabalhando na minha alma. Está me tornando um pouquinho mais parecido com Cristo. Ele está fazendo isso porque Ele me ama, Ele está fazendo isso para a minha santificação. Amém, queridos? Entenda isso. Entenda o que a Escritura fala sobre esse cuidado paternal de Deus, queridos. Deus zela de nós como Pai e por isso nos corrige, nos disciplina positiva e negativamente. Bom, portanto, se Deus é quem nos disciplina, se Ele nos disciplina porque Ele nos ama, se Ele nos disciplina para nos santificar, neste texto o autor nos fala de nossa reação. Ele diz, portanto, não reaja desprezando a ação de Deus. É o que ele diz no verso 5, citando o texto de Provérbios. Na metade do verso 5, citando o texto de Provérbios, o autor diz assim, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não esteja ignorante quanto ao que Deus está fazendo, amado. Não pense que as coisas estão acontecendo por acaso em nossas vidas. Nada acontece por acaso em nossas vidas. Temos um Deus Pai que é governador soberano de tudo e todas as coisas, nem um fio, todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, amados. Cada um deles. Isso é extraordinário, amados. Isso é extraordinário. Você imaginar que Deus tem um cuidado tão absurdo sobre você, que Ele consegue computar agora quantas células vivas você tem nesse momento no seu corpo. Quantas lágrimas você chorou até hoje. Deus tem tudo isso computado. Como é que nós vamos desprezar os acontecimentos que estão ao nosso redor, queridos? Nós não somos bastardos. Estas coisas estão acontecendo porque Deus soberano está conduzindo as nossas vidas. Quer nos orientando por disciplina positiva, quer nos orientando por disciplina negativa, quer para apenas nos forjar e nos transformar, quer para nos corrigir de comportamentos inadequados. Deus está moldando a sua igreja todos os dias, amados, e Ele faz isto e nos direciona a sua palavra dizendo, não despreze isso. Não pense que é algo comum, não pense que é algo vulgar. Deus está fazendo alguma coisa nesta situação. O que há em nós aqui, neste momento, e aqui olhem bem, mesmo perseguidos por causa de Cristo, mesmo nos sujeitando ao sofrimento pelo Evangelho, se Deus está nos fazendo passar por esse sofrimento, é porque tem algo em nós que Deus está aperfeiçoando, amados. Mesmo quando sofremos por Cristo. Que coisa gloriosa, termos um Deus que nos chama a nós estarmos alertas e dizendo, aperceba-se, meu querido, aperceba-se, isso não é por acaso. Portanto, a segunda aplicação disso que o autor nos dá, é portanto,
não se magoe, não reaja como uma criança birrenta, que imagina que essas circunstâncias são demonstração de falta de amor, são demonstração de falta de cuidado. Pelo contrário, isso é o inverso disso. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Quando Deus nos repreende, quando Deus nos disciplina, algumas vezes nós reclamamos, algumas vezes nós, não é verdade? Nós questionamos, mas Deus, será que Deus me ama? Será que é pelo contrário, queridos, é exatamente porque Ele nos ama. Não cabe a nós, nessas circunstâncias, ficarmos magoados, né? Ficarmos tristes. Teve um dia que eu fui corrigir minha filha, ela começou a chorar, dizendo, o senhor não me ama. Aí você tem que sentar, explicar para uma criança de 4, 5 anos, dá até para entender, né? Mas a gente, já passamos dessa fase, não já, irmãos? Não já passamos dessa fase? Nós já sabemos que Deus nos ama. Ele provou isso lá na cruz do Calvário, de forma definitiva e absoluta. Tudo o que ocorre a partir dali é o seu cuidado para conosco. E um destes cuidados visa a nossa santificação, o nosso aperfeiçoamento. E na disciplina, Deus faz isso. Portanto, não se magoe. Ao invés disso, o autor diz, suportem, entendendo como disciplina, aperfeiçoamento e santificação. É o que está no verso 7. Ele diz, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deixa Deus trabalhar na sua vida através das dificuldades que estão acontecendo em você, entendendo que cada uma destas circunstâncias, Deus está visando a quê? A sua santificação, amados. A sua santificação, ao seu aperfeiçoamento. A que você se torne mais parecido com Cristo, a que você renda glórias ao nome dEle. Afinal de contas, não é isso que nós mais queremos? O que nós mais queremos, queridos, com o resto de vida que temos? Porque estávamos mortos, Deus nos ressuscita em Cristo, agora temos um resto de vida, que já não é mais nós. O que nós mais desejamos? Não é honrar a Deus com as nossas vidas? Esse não é o desejo mais íntimo de todo cristão, queridos? Não é viver de tal modo que Deus seja louvado em nós, que Deus seja glorificado através da nossa vida? Então deixa Deus te aperfeiçoar por esses instrumentos, amados. Deus nos está aperfeiçoando, portanto, recebam como um cuidado de Deus sobre você. Receba como disciplina de Deus. Receba essas circunstâncias adversas, disse o autor aos Hebreus, aqui do verso de número 7, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. É interessante que, quando a gente olha para a história do povo de Deus, em Deuteronômio, no capítulo de número 8, o Moisés faz um retrospecto com o povo das tribulações que o povo passou no deserto por 40 anos. E as palavras de Deus dirigidas ao seu povo, falando deste episódio, são palavras que nos falam da disciplina de Deus sobre o seu povo, para forjar o caráter do seu povo. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Deuteronômio, no capítulo 8, a partir do verso 2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer as intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e deixou-os passar fome. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante estes 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um filho disciplina
um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, seu Deus, os disciplina. Que coisa extraordinária, queridos. A palavra de Deus dirigida ao seu povo. Deus dizendo ao seu povo: olha, nenhuma dessas circunstâncias pelas quais vocês passaram estava fora da minha batuta, do meu governo, do meu senhorio. Pelo contrário, eu fiz isso para aperfeiçoar vocês, para moldar vocês, para ver o que havia no coração de vocês. E em todas as circunstâncias eu estive com vocês. Me explique por que as roupas de vocês não se desgastaram. Me explique por que os pés de vocês não incharam. Me explique por que eu permiti que vocês chegassem à fome. Mas de forma nenhuma lhes permiti que morressem de fome, porque eu os estava disciplinando. É o que o Senhor diz. Sim, de fato, queridos, somos exortados a não desprezar a ação de Deus, a não nos magoarmos com estas ações, a encararmos a disciplina entendendo que o Senhor está nos aperfeiçoando, nos santificando. E é assim que nós precisamos olhar para as ações de Deus ao nos instruir, positiva ou negativamente, ao nos corrigir. Sim, finaliza o autor aos Hebreus, não é agradável a disciplina. Ninguém está dizendo que é bom. Ninguém está dizendo que é doce. Ninguém está dizendo que é algo que nós recebemos de forma de coração aberto e que nós as toleraremos com um sorriso nos lábios. Não, não é. Mas é necessário. O autor termina dizendo no verso 11: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, já que o Senhor é Pai de vocês, já que como Pai Ele disciplina a cada um de nós, já que Ele governa todas as circunstâncias da nossa vida, e por amor a nós, Ele nos permite circunstâncias difíceis. Para quê? Para a nossa santificação. Já que nós não podemos encarar essas situações com desprezo e nem nos magoar com elas, já que precisamos entender que Deus está nos disciplinando porque quer nos santificar. Portanto, diz no verso 12: fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Erga-se, irmão. Se você já não sabia como lidar com essa situação, se você estava pensando em voltar atrás, não é para isso, não foi para isso que Deus permitiu você passar por todas essas situações. E quando você estiver passando por situações semelhantes a estas, lembre-se desta palavra: não foi com a intenção de que você voltasse atrás, pelo contrário, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém, queridos? Erga-se. Erga-se com o entendimento que Deus Pai, Ele próprio está te aperfeiçoando. E como já disse o apóstolo Paulo, não virá sobre nós tentação senão humana, e com ela juntamente Deus enviará o escape. Deus conhece a nossa estrutura e não permitirá que nenhuma delas nos sobrevenha, dessas provações, sem que nós estejamos aptos a romper sobre elas. Deixa Deus moldar o seu caráter, meu irmão. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Ele faz isso porque Ele te ama. Ele quer a sua santificação, a fim de que nós possamos ir paulatina e gradativamente nos aproximando dEle e sendo tornados à imagem do seu Filho. Amém? Coloquemos-nos em pé, amados. Graças a Deus.